Sendo bem sincero, eu não tenho consumido muitos animes e mangás ultimamente como eu gostaria. Eu tenho jogado bastante videogame, lido mais livros, mas nesses últimos meses eu vi um anime que eu gostei demais e esse anime é Dandadan. Recentemente teve a sua segunda temporada lançada que eu também assisti e gostei demais. O mangá de Dandadan ele foi escrito por Yuki Nobutatsu e ele tem uma mistura de várias coisas, incluindo elementos sobrenaturais. Então a gente tem ficção científica, ocultismo, horror e tudo isso misturado com muita comédia e bizarrices também. Se você é fã de animes no estilo de JoJo's Bizarre Adventure, por exemplo, você com certeza vai gostar de Dandadan. Eu tenho pra mim que o sucesso de Dandadan ele se dá justamente pela sua bizarrice, como esse caos ele conversa com o espectador e faz com que o anime em si não se leve a sério. Isso é algo que eu falo bastante aqui e eu acredito que seja um acerto incrível desse mangá. A comédia e o absurdo aqui funcionam como pilares essenciais para sustentar toda essa obra. Eu gostaria de trazer um exemplo aqui da segunda temporada de Pacificador. Para quem não assistiu, você pode pular para o tempo que está aqui, porque vai conter alguns spoilers, tá? Então, se eu não me engano, ali no sétimo episódio da segunda temporada, o Pacificador ele percebe que esse mundo paralelo que ele entrou é uma versão do seu próprio mundo onde os ganharam a Segunda Guerra Mundial. E a forma como isso é apresentado ao Chris, o personagem principal, simplesmente não precisa de uma explicação, mesmo sendo algo absurdo. Então, uma das outras personagens chega pra ele e diz: Putz, como é que você não percebeu a imagem gigantesca do carinha lá, pintada aqui na parede? Como é que você não viu isso? Como é que você não viu que as bandeiras nas mesas do escritório estão com uma suástica na bandeira dos Estados Unidos? E o Chris simplesmente fala: Putz, como é que eu não percebi isso? E a trama continua. E essa necessidade de não ter que criar explicações sólidas para o que acontece, principalmente na cabeça dos personagens, é algo que funciona muito bem com o Dadan e é o grande ponto principal que eu gostaria de trazer nesse vídeo. E em Dandadan, a gente tem esses dois personagens principais, né, que são a Momo e o Okarun. E o Okarun, ele é vidrado em alienígenas. Ele estuda todo tipo de documento e posts na internet, faz uma pesquisa muito densa sobre todos os tipos de alienígenas que supostamente existem. E a Momo, em contrapartida, ela tem uma avó que é uma médium, então ela tem contato com o mundo sobrenatural também. E apesar disso ser algo fora do comum para nós, é algo que os personagens ali, esses dois principalmente, estão envolvidos há muito tempo. Então é como se houvesse uma certa aceitação de maneira muito mais fácil do que haveria se isso não fosse normal para eles. Eles veem os alienígenas, eles veem os yokais e rapidamente entendem o que são aquelas coisas e como lidar com elas. E aí o que acontece para justificar essas coisas são justamente o oposto de longas exposições a esse assunto como outros mangás e outros animes trazem. Então basicamente aquele yokai age daquela forma por causa disso e disso e disso, 5 minutinhos explicado, e os alienígenas, a fraqueza deles é tal, 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 e isso é jogado ali no mundo e é aplicado para derrotar ali os inimigos. E isso faz com que não necessite uma explicação do porquê os alienígenas existem, por que os yokais existem, como eles nasceram, como os alienígenas chegaram ao nosso mundo. Isso não é necessário e os personagens também não se questionam isso. Não existe esse tipo de questionamento entre eles por muito tempo ali, mas algumas raras exceções. Eles simplesmente aceitam a existência desse conceito e aceitam as regras também que são impostas a eles para poder lidar com esses problemas. E aí vem a comparação com Jojo que eu falei no início, né? Jojo também a gente tem esse sistema de poder que são os stands, que cada vez mais são mais elaborados e ao mesmo tempo seguem uma regra menos rígida a cada parte que é desenvolvida. A gente também tem o visual exagerado e esse visual exagerado que não causa uma estranheza no mundo ao redor. Então, na segunda temporada de Dandadan, a gente tem aquele episódio onde o olho demoníaco toma conta do corpo do Didi e ele vai pra escola. E as pessoas não percebem que ele tá com a cara roxa, que ele tá com brincos enormes, notam uma certa atitude diferente, uma personalidade diferente, mas não notam o visual. E, como eu falei, em Jojo também não há esse questionamento do porquê o mundo opera daquela forma, porque os poderes operam daquela forma. O que é necessário é entender
o que é preciso fazer para superar aquele obstáculo e apenas isso. Então, a liberdade criativa acima de qualquer lógica e qualquer regra de mundo que precisaria ser criada para realizar aquela explicação. Porque aquela explicação, ela não nos interessa. E isso, obviamente, funciona demais quando você mistura humor. Então você tem ali situações tensas com um ritmo quebrado por alguma situação constrangedora ou que é feita ali justamente para criar esse humor. A gente tem personagens estranhos que são tratados com naturalidade. Um exemplo é esse do olho demoníaco e do Didi que eu comentei, mas um outro é aquele alienígena que é uma lagosta, que ele acaba ficando no planeta Terra e trabalhando numa fazenda, e ele usa o próprio OVNI para se locomover e ninguém nota, ninguém repara nisso. Mas isso não acaba com o impacto emocional de certas cenas. O humor ele ajuda você a criar essa empatia com os personagens e você a ficar engajado no que está vendo. Então, quando acontece uma cena mais dramática, aquele impacto ele é maior por conta dessa quebra de expectativa, que acontece não só da ação para o humor, mas do humor pro drama também. Funciona da forma reversa. E eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a cena que eu achei mais incrível no anime nas 2 temporadas, que é a cena ali do exorcismo do Didi. É uma cena incrível. Você tem aquele momento, né, onde a avó da Momo ela precisa daqueles músicos, né, os Hayashi, para poder auxiliar ali, para estarem tocando uma música, para poder realizar esse exorcismo. Só que nós somos levados a crer que esses Hayashi são músicos que iriam tocar músicas tradicionais do Japão, né? Então, com instrumentos mais antigos e algo instrumental e mais parado. E o primeiro contato que a gente tem com os únicos músicos que eles conseguiram contratar seriam músicos ali de fundo de quintal, né? Então o pessoal chega, pergunta, né? É ali que precisavam de músicos. E eles acabam saindo, mas depois eles voltam e acabam começando a tocar. E a expectativa é quebrada quando eles começam a tocar um rock pesado, animado. Começa um jogo de luzes, um jogo de som, as almas levantando do chão pra curtir aquela música. E os personagens eles começam a balançar a cabeça, a ficarem surpresos. Eu acredito que aqui os personagens eles estão reagindo da mesma forma que o espectador, surpresos quanto à entrega daqueles músicos e a quebra de expectativa que eles também tiveram ao ouvir aquele rock sendo tocado. E a gente tem uma sequência incrível ali do Didi se contorcendo e mostrando alguns flashes, né, do olho demoníaco quando ele era criança e seguindo ali pro resto da cena. E eu achei essa construção magnífica. É a minha cena favorita do anime. E eu acho que resume muito o que é Dandadan. Então, com humor, com quebra de expectativa, com dramaticidade em meio a tudo isso. Também contendo cenas de ação ali, enquanto a música tá rolando. É isso, pra mim esse anime foi uma grata surpresa. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Eu assisti meio que despretensiosamente, sem esperar muito, mas eu acabei gostando demais porque é o tipo de obra que eu curto muito consumir e que eu acho que acerta no roteiro, na forma como ele lida com todos os obstáculos ali que são impostos durante a narrativa. E bom, eu não acho que Dandadan seja um anime incrível, apesar do absurdismo. Eu acho que o Dandadan ele é um anime espetacular por conta desse absurdo, porque ele usa isso como ferramenta de linguagem. E ele consegue entender aonde inserir as cenas que vão quebrar a expectativa do espectador. E eles conseguem misturar muito bem os sentimentos e gêneros dentro desse anime. Isso é uma coisa que os asiáticos fazem muito bem, até em filmes, que é ter filmes de vários gêneros, né? Misturando ação, comédia, drama, que isso é algo que o Ocidente ainda está em desenvolvimento. Então, os animes eles já têm essa pegada, eles já conseguem trabalhar isso. E, obviamente, nós temos grandes animes de comédia, grandes animes de ação, grandes animes de drama, mas quando a gente tem algo que mistura tudo, a gente dá esse mix de sentimento e ainda consegue trazer esse impacto em cada um desses gêneros, é realmente incrível. Um dos meus animes favoritos é One Piece, que eu ainda vou falar aqui no canal. E o One Piece ele tem um pouco de cada coisa, né? Ele tem um pouco de drama, muito drama, aliás, ele tem comédia, ele tem ação, só que o núcleo dele é a ação. E ele é um anime denso, né? Ele tem esse desenvolvimento que rola aí por milhares de episódios, enquanto Dandadan é um desenvolvimento de um anime mais curto. Então, esses impactos, eles são muito mais recorrentes, né? Essas mudanças aí de gênero são muito mais recorrentes. E a gente consegue ter o nosso próprio feedback do que a gente está assistindo de maneira mais rápida, né? Você assistir aquilo, uma experiência mais intensa do que assistir
um anime mais longo. Então eu acho que tudo isso contribui um pouco para fazer Dandadan o sucesso que foi e que é, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Vai me ajudar demais. Espero contar com vocês aqui no próximo vídeo. Então, até lá.